quero trabalhar a relação que existe entre a fé e a autoestima, com as consequências positivas e negativas na apropriação das bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, é importante entender que o ser humano tem 3 dimensões: o espírito, a alma e o corpo. E essas dimensões relacionam-se entre si. Então, elas não são separadas, como se elas não tivessem contato. Muitas vezes as pessoas lidam com fé como se fé fosse uma questão à parte, mas a fé está dentro do ser humano, no espírito do ser humano, na dimensão espiritual do ser humano, mas o ser humano é um todo indivisível, com influência nas 3 dimensões, e que em outros aspectos, por exemplo, o aspecto psicológico, vai contribuir positivamente ou negativamente para a apropriação dessas bênçãos. Uma coisa interessante é o seguinte: eu vou usar o conceito de fé, a definição de fé, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E é interessante entender também que autoestima é a percepção do tanto que se é amado. É claro que uma pessoa que foi mais bem amada e devidamente amada pelos pais se vê de uma forma mais positiva, tanto no seu valor quanto na sua autoestima. O contrário é verdadeiro. Quanto menor foi o afeto, o amor que recebeu, menor vai ser a autoestima e menor vai ser o valor. E como essas coisas entram nisso depois, na apropriação das bênçãos de Deus? É uma coisa muito simples, porque uma coisa influencia na outra. Quanto menos valor uma pessoa tem, menos fé ela consegue ter. Fé, como fé é uma certeza e é uma convicção, fé não é esperança, fé não é desejo, fé não é vontade. E a apropriação das bênçãos de Deus, ela não se dá apenas pelo conhecimento racional. E aí tem um outro fator complicador. A natureza humana funciona com 2 lógicas. Ela funciona com a lógica do racional e a lógica do emocional. O racional, a gente pode criar um pensamento positivo até inadequado, que não condiz com a realidade. Mas o sentimento não é assim. Não existe criar um sentimento positivo. Ou você sente a coisa de uma forma positiva, ou você sente de uma forma negativa. E um detalhe mais importante: quando existe um conflito entre o que eu penso e o que eu sinto, pelo fato da emoção vir primeiro no desenvolvimento psicológico do ser humano, ela tem mais força do que a razão. Então, se eu penso uma coisa e sinto outra, normalmente a emoção vai levar a vantagem nesse sentido. Se for uma emoção positiva, isso vai fazer uma convicção positiva e vai ser fundamental para sustentar a ideia racional. Mas se for uma emoção negativa e o pensamento for positivo, ela vai puxar negativamente. Como que isso entra na relação com a fé? Se fé é a certeza das coisas, a convicção das coisas, e não só o desejo ou só a vontade, vamos imaginar que a pessoa peça uma bênção a Deus. Ela pediu uma bênção a Deus e Deus é capaz de dá-la se tiver dentro das condições que ele acha necessário. Porque eu falo que muitas vezes as pessoas não recebem bênçãos porque pede errado, pede certo pelo motivo errado, pede certo na hora errada, porque ainda não tem a condição de utilizar aquilo adequadamente. Deus vai esperar que a pessoa amadureça mais um pouco para que ela faça um uso adequado da bênção. Mas eu falo que existe uma situação em que Deus quer abençoar e muitas vezes as pessoas não conseguem apropriar dessa bênção. Então é aquela situação que Deus quer dar. E é interessante que com os anos que eu trabalho como psicólogo atendendo crentes, eu percebi uma coisa: eu falo que Deus traz a pessoa aqui para eu ajudá-la a não atrapalhar Deus, a abençoá-la. Porque para você realmente ser abençoado por Deus, você precisa acreditar em 3 coisas do fundo do coração.
Mas não é só com a sua mente, não. É com o fundo do coração. Porque você pode ter a Bíblia inteira na sua memória, na sua mente, e não conseguir apropriar daquelas bênçãos. Ao contrário de algumas pessoas que têm um conhecimento muito mais limitado, uma intelectualidade até muito mais reduzida, e conseguem apropriar da bênção porque aceitam interiormente. Então, existem 3 coisas que você tem que acreditar do fundo do coração, e não somente da mente. Que a primeira é que Deus te ama. Muitas pessoas não acreditam nisso. Eu tenho crentes que não acreditam que Deus os ame, apesar de saber que Deus é amor e que a Bíblia diz que Deus os ama. A segunda é acreditar e aceitar ser abençoado. Que Deus quer te abençoar. Deus tem interesse em te abençoar. Tem muitas pessoas que pensam assim, mas logo eu. E a terceira é aceitar ser abençoado. Tem gente que você vai dar a ele uma coisa e fala, não precisa não. Quer dizer, é aí que está uma questão interessante. Porque muitas vezes a pessoa ora, pede adequadamente, mas ela não aceita, não acredita que ela pode ser abençoada. Por quê? Porque ela acha que não merece. E aí entra um outro versículo importantíssimo de ser trabalhado. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 a 8, que é a definição de dúvida. Eu vou resumir numa frase que diz que não pensa o homem que duvida que receberá coisa alguma do Senhor. Aí é que está uma coisa interessante. Por isso que eu falo que muitas pessoas na igreja são bem intencionadas, são bons crentes, são crentes abençoados, e o mais irônico de tudo, aqueles crentes que eu falo que se assemelha ao irmão do filho pródigo, não no sentido de acharem ruim porque o filho pródigo voltou, mas no sentido de terem tudo na mão e não saberem apropriar. Como a parábola do filho pródigo diz, ele tinha tudo ali, ele reclamou de nunca ter ganhado um cabrito, mas ele também nunca pediu. Ele poderia ter pedido e apropriado disso. Então, por isso que eu falo assim, quanto mais insegura a pessoa é, quanto mais ela acha que ela não merece, até para Deus, né? Porque tem muitas pessoas que não acreditam verdadeiramente do fundo do coração que Deus as ama, que Deus quer abençoá-las, que Deus tem prazer em vê-las bem, mas elas, na verdade, não conseguem apropriar. Por isso que uma autoestima baixa atrapalha nisso. Não é uma questão de falta de fé, no sentido da pessoa não acreditar que Deus possa dar aquilo para ela. Ela até acredita, só que ela não sustenta emocionalmente essa fé. A partir do momento que ela acabou de fazer a oração, se demorar muito, ou mesmo após a oração, ela vai pensar com ela lá dentro, mas será que Deus vai me dar? E o mais interessante de tudo é que Deus sonda o coração, Deus sonda a emoção. E a apropriação da fé não se dá pelo conhecimento intelectual da palavra de Deus, mas, sobretudo, pela confiança de que Deus realmente te ama. É como se você estivesse se colocando fisicamente no colo de Deus. É claro que não existe essa possibilidade física, mas confiar seria se colocar no colo de Deus e acreditar que Deus quer te ajudar. E eu já, na minha experiência, muitas vezes, Deus quer abençoar. Existem pessoas que eu vejo que Deus quer abençoar. E como eu disse anteriormente, Deus as traz aqui para eu ajudá-las a não atrapalhar Deus, a abençoá-las. No sentido de melhorar a autoestima, para que ela se veja como um ser humano que pode ser abençoado. É claro que ninguém é abençoado porque é perfeito, porque senão ninguém seria abençoado, ninguém é perfeito. Mas algumas pessoas se acham muito ruins, se acham muito abaixo, se acham muito não merecedoras da bênção. E isso não é uma verdade. Por isso que é onde eu uso a psicologia, no sentido de ajudar as pessoas, principalmente os crentes, para que eles possam ter uma autoestima melhor e possam saber usufruir das bênçãos que Deus quer dar. Isso aqui eu sempre termino dizendo uma coisa: se ao ouvir esse vídeo você identificou
como uma pessoa que tem uma autoestima baixa e não consegue apropriar das bênçãos, eu falo para mim, tirando a ação direta de Deus com uma cura interior, que não é muito comum, mas que também não é impossível, que Deus pode fazer a hora que Ele quiser, o método humano que eu conheço é fazer terapia para trabalhar as questões psicológicas infantis, que todas as dificuldades vêm da infância, e inclusive, como eu disse, a autoestima, tanto positiva como negativa, veio da percepção do quanto a criança é amada, e muitas vezes ela realmente não recebe o devido valor, e cresce pensando que nasceu assim, cresceu assim, e vai ser sempre